Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 28, ainda estudando um pouquinho sobre expressões algébricas, mas hoje nós vamos ver outra coisa dentro das expressões algébricas. Nós vamos estudar sobre valor numérico. Então, o objetivo de hoje vai ser encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica, resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico das expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações, certo? Então, os materiais de hoje vão ser os mesmos de sempre: caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e caneta para você resolver, anotar as informações do caderno, e resolver com lápis e borracha, gente. Não resolvam exercício de matemática com caneta, não dá certo. Vocês precisam fazer com lápis e borracha para poder apagar caso vocês façam alguma coisa errada, tá? Então, vamos aprender então um pouquinho sobre variáveis e valor numérico, tá? As letras de uma expressão algébrica podem assumir o valor de um número qualquer e elas são chamadas de variáveis. Então, a partir de agora, lembra que a prof falou na última aula que a gente ia começar a só chamar de variável? A partir de agora vai ser só variável, gente. Então, saibam que as letras dentro da expressão algébrica são as variáveis, certo? Esse é o nomezinho delas. Elas se chamam variáveis, tá certo? Agora, quando eu substituo a variável ou as variáveis, se for mais de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, a gente obtém então o valor numérico dessa expressão algébrica. Então, a variável está lá na minha expressão algébrica. A partir do momento que eu estabeleço ou que eu escolho um valor para ela, que eu substituo esse valor no lugar da minha variável, eu vou ter então que calcular, resolver até o final ali as minhas operações que tiverem para mim. E no final eu vou ter então o meu valor numérico dessa expressão, certo? Vamos ver isso dentro de um exemplo. Então aqui a gente tem um exemplo. Ângela, Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema, certo? Supondo que cada entrada para o cinema custe X reais, então eu estou estabelecendo que a entrada para o cinema custa X reais. A expressão algébrica que representa o gasto delas com os tickets do cinema, com as entradas, vai ser 3x. Por que 3x? Elas são 3 pessoas comprando X tickets, então 3 vezes X. X sendo o valor do ingresso, ok? Agora vamos supor que no domingo cada entrada custe R$18. Quanto que elas vão pagar então pelas 3 entradas? A gente vai pegar a nossa expressão 3x e no lugar do x eu vou colocar o valor que ele realmente é. Quanto que vale o meu x? Meu x vale 18, então no lugar do x vai o 18. O x não aparece mais, gente. O x é o 18, certo? Então eu tiro o x e coloco o 18 no lugar. Eu vou ficar com 3 vezes 18, que vai me dar 54, certo? E esse 54 é o que a gente chama de valor numérico da expressão 3x para x igual a 18, porque dependendo do valor que eu escolher para x, eu vou ter um valor numérico diferente, ok? Lembrem-se, muito importante, entre uma variável e um número eu estou sempre tendo uma multiplicação, por isso que eu vou ter 3 vezes 18 e não 318, tá? É 3 vezes 18, eu calculo, cheguei em 54, esse vai ser o meu valor numérico, tranquilo? Agora, supondo que na quarta-feira cada entrada custe R$15. Quanto que elas vão pagar então nas 3 entradas? Mesma coisa, no lugar do x agora eu coloco outro valor, esse valor é o 15. E aí eu resolvo, 3 vezes 15 igual a 45, certo? A gente pode dizer, então, que o 45 é o valor numérico dessa expressão algébrica, da expressão algébrica 3x, para x igual a 15. Então, para cada valor de x, eu tenho um valor numérico diferente, ok? Exemplo número 2. A forma e as medidas de um terreno estão representados na figura a seguir. Então, a gente tem aqui um terreno que é formado por um quadrado de lado A, e por um retângulo de lado B e C, certo? A área desse terreno é dada pela expressão algébrica A ao quadrado mais BC. Por quê? A ao quadrado vem da área desse quadrado aqui
E BC vem a área do retângulo. Lembrando, área do quadrado, lado vezes lado, área do retângulo, base vezes altura. Por isso que eu tenho, então, a soma desses dois vai me dar A ao quadrado mais BC, ok? Vamos supor, então, que o lado do quadrado meça 20 unidades de comprimento. Quem era o lado do quadrado mesmo? O lado do quadrado era o A. Então, eu estou estabelecendo que o A vale 20, certo? E as medidas do lado B e C do retângulo sejam 16 e 12 unidades de comprimento, respectivamente. Esse respectivamente faz com que eu descubra que a ordem que eles aparecem é a ordem que eles são. Então, o B aparece primeiro, 16 aparece primeiro, então eu sei que o B vai valer 16. O C aparece por segundo e vale 12, perdão, eu escrevi 20 de novo. Vale 12 unidades de comprimento, certo? Nessas condições, então, vamos calcular a área desse terreno utilizando a nossa fórmula. Qual que foi a expressão algébrica que ele tinha nos dado? A ao quadrado mais BC, certo? Essa era a área equivalente do terreno, né? Então, a gente tem aqui A ao quadrado mais BC. Vai ficar, então, igual a 20 ao quadrado mais 16 vezes 12. 20 ao quadrado porque o A vale 20. 16, porque 16 é o B, e 12, porque o C vale 12. Então, eu vou ter 20 ao quadrado mais 16 vezes 12, certo? Na hora de eu resolver essa expressão numérica, eu tenho que lembrar da ordem das resoluções, ou seja, da ordem das operações. Primeiro, potenciação e raiz quadrada. Segundo, raiz quadrada não, né? Pode ser qualquer outra raiz, perdão, radiciação, né? Potenciação e radiciação. Multiplicação e divisão e, por último, soma e subtração, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é resolver esse 20 ao quadrado. Como não tem nenhum outro, eu posso já resolver a minha multiplicação ali, 16 vezes 12. Mas eu vou somar por último, tá? Então, eu tenho 20 ao quadrado, 400, 16 vezes 12, 192, certo? 400 mais 192, 592, ok? Tomem cuidado, tá, gente? Eu vou até apagar aqui e fazer aqui um negócio que vocês sempre fazem errado. Observem aqui. 20 ao quadrado mais 16 vezes 12. Algumas vezes vocês fazem assim, olha. Vocês resolvem o 20 ao quadrado e vocês escrevem 400 mais 16 vezes 12. E aí vocês fazem uma coisa que está erradíssima. Vocês vão fazer 416 vezes 12. Não pode, gente. Nunquinha, nunquinha, nunquinha. Não pode fazer isso aqui. Não, vocês não podem somar primeiro. Primeiro vocês precisam multiplicar, tá bom? Primeiro vai fazer o 16 vezes o 12, tá? O 400 fica ali esperando, ok? Se vocês quiserem fazer por partes, o 400 espera. Enquanto vocês multiplicam, depois vocês vão somar, ok? Tomem muito cuidado com isso, tá? Eu já vi acontecer bastante, então tomem cuidado. A gente pode dizer, então, que a área desse terreno vai ser 592 unidades de área, certo? Isso, falando sobre valor numérico, a gente vai dizer o quê? Que o número 592, né, que foi obtido, chama-se valor numérico da expressão algébrica A ao quadrado mais BC para quais valores? Para A valendo 20, para B valendo 16 e para C valendo 12. Então, para esses valores aqui, o valor numérico dessa expressão algébrica é 592, ok? Se eu trocar os valores, o valor numérico vai mudar, tranquilo? Vamos ver aqui mais um exemplo, então, número 3. Qual é o valor numérico da expressão x mais y vezes x menos y quando x vale 1,1 e y vale menos 0,8? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é substituir no lugar do x o 1,1 e no lugar do y o menos 0,8, certo? Por que eu tenho colchetes ali agora? Eu não tinha colchetes, da onde que apareceu esses colchetes? A gente colocou esses colchetes porque quando eu fui escrever o y, ele é um número negativo, né? E quando eu trabalho com números negativos, o melhor a se fazer é utilizar os parênteses. Então, aqui vocês percebam,
onde está o valor do y, a gente colocou parênteses ali, certo? E aí, para representar os parênteses que antes a gente tinha, a gente utilizou os colchetes, ok? Então, eu tenho x mais y, ou seja, 1,1 mais menos 0,8, vezes x menos y, 1,1 menos 0,8, certo? Então, aqui a gente só substituiu as variáveis pelos números dados. Mesma coisa que a prof já falou hoje. As letras somem, ficam somente o valor que você escolheu, certo? A variável some. Vai ficar só o valor que foi dado ali, tranquilo? Então, aqui eu tenho que fazer a regrinha de sinais. Mais vezes menos vai me dar menos, e menos vezes menos vai me dar mais. Então, eu fiquei com 1,1 menos 0,8, que multiplica 1,1 mais 0,8. Se acalmem, tá? Eu já sei que tem gente que tá pensando em já fazer um chuveirinho aqui. Calma, gente. Vocês podem resolver isso daqui, fica mais simples. Você consegue fazer 1,1 menos 0,8. E você consegue fazer 1,1 mais 0,8, certo? 1,1 menos 0,8 vai me dar 0,3. E 1,1 mais 1,8 vai me dar 1,9. Faço a multiplicação desses dois valores decimais aqui. E a multiplicação dos dois vai me dar 0,57, ok? Então, eu resolvi os dois e tenho essa resposta aqui, 0,57. Portanto, o valor numérico dessa expressão aqui, quando x é igual a 1,1 e y é igual a menos 0,8, é 0,57, certo? É fácil, né? Valor numérico, bem simples ali. Então, lembre-se, toda vez que você for querer calcular um valor numérico, geralmente no exercício ele vai te dizer qual é esse valor que é para você substituir. Então, calcule quanto é x mais y quando x é igual a 1 e y é igual a 1. Você vai calcular quando aquele valor assumir ali o valor da tua variável, certo? Quando você fizer esse cálculo, você vai estar encontrando o valor numérico da sua expressão algébrica, tranquilo? Então, o valor numérico nada mais é do que você substituir um valor no lugar da sua variável. A sua variável vai assumir um valor para você resolver, certo? E aí você resolve normalmente a expressão numérica, multiplicando, dividindo, somando, certo? Não esqueçam de seguir as ordens das operações corretamente para não fazer errado, né? Se você resolver errado, vai ficar com o valor numérico errado, então cuidado. Cuidado com a regra de sinais, também muito importante, né? Na próxima aula a gente já vai mudar um pouquinho do nosso assunto, mas ainda um pouco dentro das expressões numéricas, né? Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Não esqueçam de resolver os exercícios, de revisar o conteúdo e até a próxima!